Último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando até, não é polêmica, mas qual é a responsabilidade do pastor? Imagina uma igreja que todo mundo tem mais amizades ou boas amizades. Qual a influência, de fato, do pastor em fazer com que os seus membros tenham bons amigos? Até que ponto a gente pode dizer que é responsabilidade dele? Eu fui muito influenciada por uma amiga, né? Eu era adolescente e ela era líder dos adolescentes. E eu me tornei muito amiga e de Nancy, um abraço. Ela é amiga demais, então ela me influenciou. As bases da minha vida, do meu crescimento espiritual, foi ditado praticamente por ela. Mônica, não namora, qualquer um não faça isso. E ela foi uma amiga que me deu toda a direção. Eu tive no outro tempo, ela foi embora, uma outra muito amiga, e essa minha amiga morreu. Mas eu influenciei ela a ir para o seminário internato. Ela foi para Paraíba, lá para o Betel, ficou lá. E todas as cartas eu escrevi assim: Marta, louva a Deus pela sua vida. Né? Todas as vezes. Quando ela voltou para casar, e ela morreu, depois de 15 dias de casado, ainda aqui no Rio. E ela morreu, e eu chorei tanto, eu tive uma experiência tremenda com Deus por causa de uma amizade. E eu entrei na minha casa chorando, que eu recebi a notícia do lado de fora. E eu deitei na cama e eu senti alguém se aproximando. Eu achei que era a pessoa que tinha me dado a notícia. E eu senti, eu não queria falar com ninguém. E aquela voz audível falou comigo assim: Mônica, você sempre me louvou pela vida da Marta. Me louve agora pela sua morte. E eu não queria fazer aquilo. Eu achava aquilo um absurdo. Como é que eu falava? Senhor, louva a Deus que minha amiga morreu. Né? E eu não queria, eu chorei mais uma vez. Eu ouvi: Mônica, você sempre me louvou. E eu lembrei que eu falava: louva a Deus pela sua vida nas cartas. Me louve agora pela sua morte. E eu tive coragem, consegui, depois de muita... Né, eu falei: Senhor, eu te louvo pela morte da Marta. Eu chorei muito por aquilo, mas eu era líder da mocidade, todo mundo chegava e ia lá para casa. Quando sabia da notícia, era dia de culto jovem, e eu não fui para a igreja. E as pessoas iam indo lá para casa. Todo mundo ficou no meu quarto, gente, num determinado tempo. O pessoal chegava chorando e as lágrimas secavam, e a gente ria, contando histórias. Né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E chorar, e ríamos, a ponto da minha tia chegar na porta do quarto e falar assim: que isso? Que palhaçada é essa? A amiga de vocês morre e vocês riem. Naquele dia eu entendi o que é Deus mudar o nosso lamento em baile. Porque a gente estava contando de coisas que a gente fez junto, felizes. Né? Então, a amizade da Marta e outras amizades que me influenciaram, né, marcaram a minha vida e me levaram experiência com Deus. Então, a amizade é uma coisa tremenda. Boas amizades te levam a ter experiências com Deus. Exatamente. Deixa eu responder aquela querida que falou ali agora. Só um minutinho, pastor. Ela falou sobre uma coisa tremenda, e se ela estava ligada no programa, ela viu aquele bloco que nós falamos sobre isso. E, para responder, e eu creio que se ela entrou no ar, é porque é para ser atenuado aqui também. No Antigo Testamento, quando a gente acompanha a história de Israel, a gente tem que estar lendo, muita igreja só fica no Novo Testamento, vai para o Antigo também, porque vai entender todo o relacionamento de Deus com o povo e vai crescer muito. E o que aconteceu? O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Quando Deus fala isso, Deus está apontando para quem? Deus está apontando para os sacerdotes, para os líderes. Os líderes estavam corrompidos. Então eu penso assim: eu vou tirar pela minha vida, eu vou falar daquilo que eu posso falar, daquilo que eu sei, e o povo que me acompanha vai estar apoiando também, eu creio assim. Nós precisamos, a igreja está tendo perda de valores. Em toda a história ela vai, sobe, desce, mas sempre teve alguém para protestar. Então, que eu seja um protesto também nesse momento, para todos os pastores, piadistas, que ficam tentando arrebanhar. A irmã falou assim: fulano de tal está trazendo multidão. Está trazendo multidão para quem? A própria palavra diz que a porta é estreita e poucos são que vão entrar por ela. Porque vão até buscar, mas não vão conseguir, não vão poder. Porque precisam realmente se separar. A palavra de Deus precisa ser pregada. Eu agradeço a Deus, eu fico procurando às vezes temas que eu posso vir para cá e até fico seletiva, que eu possa trazer isso que nós temos levado. Jesus está voltando, a noiva está sendo preparada para encontrar com o noivo, precisa ser preparada, e uma revelação que Deus me deu nesses últimos tempos vai servir para todos os amigos. A estatura do varão perfeito. A Bíblia diz que em Filipenses o Senhor, ele o quê? Se rebaixou. Para que Jesus se rebaixa? Porque ele deu uma possibilidade de nós chegarmos até ele. Então hoje, como eu preciso chegar para me tornar amigo de Deus
né, como o próprio Abraão, creu em Deus e foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, nós precisamos chegar nessa estatura que o Senhor Jesus nos deu. Se você quer um manual para você estar lendo na Bíblia, onde você vai entender como você precisa ser para ser um bom amigo, para ser alguém realmente louvado por todos e pelo Senhor também, lê Mateus 5, 6 e 7. Foi a revelação que eu recebi do Senhor. Mateus 5, 6 e 7. Aquele sermão da montanha, que quando termina todo mundo fica maravilhado, porque Jesus, ele pregava para aquele povo com autoridade. Essa autoridade está perdida. Está perdida por causa da brincadeira. Então os valores estão se perdendo. Então, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, brada fortemente. Não faz do púlpito teatro de comédia, não faz do púlpito situação para poder trazer, arrebanhar pessoas fazendo graça e se afastando daquilo que é evangelho de Cristo Jesus. Prega a palavra e vão fazer pessoas sãs, que vai fazer amigos, e aí sim, a igreja realmente vai ser conhecida como igreja, a noiva de Cristo. Em nome de Jesus. A irmã que ligou, ela colocou uma situação, ela disse, a palavra, ela não está sendo pregada, porque ela falou, eu sou crente desde os 7 anos, já tenho 52, e nunca amizade nenhuma me tirou dos caminhos do Senhor. Foi isso que ela disse. Porém, a Bíblia diz que Aminon, ele ouviu conselhos do filho de Simeia e ele cometeu um ato libidinoso contra a sua própria irmã. Ele ouviu conselhos do amigo errado. Se você pegar, Absalão e Salomão eram filhos do mesmo pai, cresceram no mesmo ambiente, foram educados pelas mesmas pessoas e em um momento, um ouviu conselhos e seguiu pelo lado errado. Então, assim, você pode, querido, ter anos de crente, você pode ser filho de pastor como eu sou, eu continuo dizendo a você, as más conversações, elas corrompem os bons costumes, e toda amizade com o mundo, ela se constitui inimizade para com Deus. Essa é a verdade, é isso que diz a Bíblia. Forte, a gente está com 1 minuto só de programa, está terminando a Antenados no geral. Foi muito bom a gente ter falado... Perdemos tempo de falar aqui sobre amizades que mudam quando vem casamento e por aí vai, porque tinha muito... Mas a pastora Rosânia falou ali e deu o recado dela, concordo em partes, mas eu acho que o reino é feito da multiplicidade das coisas, se eu pudesse dar o meu posicionamento. Concordo, eu entendo o que a pastora Rosânia sente no sentido de ter muita piadinha, a gente tem que ter, sim, um equilíbrio, mas também eu concordo com o seguinte, quando eu penso em autoridade, eu não estou falando na altura da voz, ou se eu falo sério ou falo rindo. Eu falo, para mim, a autoridade é quando a pessoa fala e vive com coerência aquela palavra de Deus. Vive com conhecimento. Porque o problema tem muito... Né? E eu conheço isso porque eu quantas pessoas coisa gravatada, que grita, que brada, que ora, não sei o quê, e tudo que ele fala ali, na casa dele não tem. Então aqui não é autoridade, é falar alto, é autoritarismo, né? Mas não estou então, falando nem do tom de voz, eu estou falando realmente da banalização. Sim. A verdade é a banalização. Eu creio que o pastor ele foi chamado para ser um guia, né? Exatamente. E eu sou contra essas banalizações. Por isso que eu acho que equilíbrio, querido, quer contar? Pode, mas qual é o equilíbrio disso? Isso, e é tudo que nós procuramos, já que estamos falando de amizade, amizades equilibradas. Um bom amigo é aquele que também tem um equilíbrio, ele é um constante, longânimo. Aí você vê características também pessoais. Claro, ora para Deus, que Deus mostra, alguns também revela. Mas se revelar, você começa com essas características, tá bom? Tchê! Obrigado, vocês, pela presença de vocês aqui no Antenados em Geral. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Tchau, tchau.